Fala nerds, estou de volta, e dentro da Marvel, uma das características mais marcantes dos seus personagens é que eles não são perfeitos. Por exemplo, o Thor é muito orgulhoso, o Homem de Ferro tem problemas com bebidas alcoólicas, e por aí vai. Mas existem aqueles personagens que não têm problemas só com as suas personalidades, mas também com os seus poderes. Seres com capacidades de destruir galáxias inteiras com apenas um pensamento. E eles não podem desfrutar disso por não saberem como fazer uso desse poder corretamente. Sem contar que alguns aqui dessa lista poderiam perder o controle e causar uma destruição multiversal. Nesse vídeo de hoje, vocês vão conhecer 9 personagens que possuem poderes cósmicos, porém não conseguem controlar esses poderes. Sem mais enrolação, vem comigo. Número 1, Galactus. Ele não tem controle da sua fome. Um dos vilões mais esperados pelos fãs da Marvel de aparecer no MCU é o Galactus. A entidade cósmica, o Devorador de Mundos, é responsável por causar destruição e medo em diversas raças pelo universo. Porém, o Galactus não é um vilão. Longe disso, ele sente um extremo remorso por cada planeta que ele consome e por cada vida que ele tira. Acontece que o Galactus sente uma fome infinita, que só pode ser saciada consumindo planetas inteiros com energia cósmica dentro. Caso o Galactus pare de consumir planetas, ele vai gradualmente enfraquecendo e sentindo uma dor inigualável. Isso porque ele precisa consumir esses mundos, Enquanto algumas outras entidades cósmicas constroem mundos e seres e vida, o Galactus tem que destruir, ele tem que causar esse equilíbrio. Tudo o que o Galactus faz, fez e irá fazer é única e exclusivamente por conta da sua sobrevivência, por mais que as raças que ele destrua não saibam disso. Durante os momentos em que ele não está procurando novos planetas para consumir, ele também procura uma forma de acabar com o seu sofrimento, com essa sua fome. Número 2, temos o Sentinela com o Vácuo. O Sentinela se tornou um dos personagens mais populares de toda a Marvel, mesmo sendo um personagem bem recente nos quadrinhos. Ele é uma clara inspiração do super-herói mais famoso da editora rival, o Superman. Mas ao contrário do kryptoniano, o Sentinela possui uma dupla personalidade maligna que assombra sua mente desde o início da sua carreira. O herói Sentinela é mais um dos vários heróis da Marvel que possui transtornos mentais. E esse transtorno mental acabou criando uma contraparte dentro dele, sendo essa sua contraparte chamada de o Vácuo. Quando essa dupla personalidade assume o corpo do Sentinela, é necessário dezenas de heróis da Terra, praticamente todos os heróis da Terra, para conseguir pará-lo e conter essa personalidade. O Vácuo, ele possui todos os poderes do Sentinela, que são quase infinitos, e ainda possui controle sobre a Umbrocinese, que é a capacidade de manipular e controlar as sombras. A vez mais lembrada de quando o Vácuo se soltou nos quadrinhos foi no arco O Cerco, onde ele destruiu Asgard, matou Ares, o deus da guerra, e também saiu no braço com os Vingadores. Foram necessários todos os heróis disponíveis para segurá-lo, e esses heróis ainda estavam com poderes aumentados pelas pedras Norse de Asgard. Quando o Sentinela perde o controle, ele fica tão perigoso ou até mais do que o próprio Hulk. E em quase todo o quadrinho que ele aparece, ele é um verdadeiro deus que chega ali para resolver os problemas. Afinal, o Sentinela é muito poderoso. Próximo nós temos o Franklin Richards. Franklin Richards é a primeira criança da Marvel, já que o personagem foi a primeira criança a nascer dentro dos quadrinhos da editora. O seu poder era tão absurdo que estava ameaçando a vida da sua mãe, a Mulher Invisível, Sue Storm, e precisou que o seu pai, Reed Richards, intervisse para não perder sua esposa e filhos. Em alguns momentos de descontrole, o pequeno Franklin Richards chegou a ferir até mesmo o Mephisto dentro do inferno, que é o reino do Mephisto. Foi após seu encontro com a sua versão mais velha que ele percebeu que era muito mais poderoso, e decidiu então selar os seus poderes por vontade própria, até ele ter maturidade o suficiente para usar esses poderes. Ele era tão poderoso, que ele entendeu que ele não tinha consciência ainda para usar todos esses poderes, Ele estava descontrolado, então preferiu adormecer esses poderes. Atualmente nos quadrinhos, o Franklin Richards, acabou usando muito do seu poder e meio que está esgotado, está sem poderes, Ele meio que usou esses poderes para
restaurar o equilíbrio no multiverso e salvar o multiverso. E agora nem mesmo as mentes mais brilhantes da Marvel sabem como devolver o poder a ele, sabe o que aconteceu com os poderes dele. À medida que os seus poderes vão acabando nos quadrinhos, o Franklin percebeu que os seus amigos estavam desaparecendo. E depois ele entendeu que todos foram criados, na verdade, pelo próprio Franklin Richards em uma dimensão de bolso. O bicho é muito poderoso, mas como eu falei pra vocês, em algumas situações ele não controla esses seus poderes. Próximo nós temos o Wicano. O Wicano é o filho da Feiticeira Escarlate, o mesmo que vimos lá em WandaVision e também no filme do Multiverso da Loucura. Billy, como é seu nome, tem o maior potencial mágico de todos os heróis da Terra, estando destinado a se tornar uma espécie de mago supremo, né, o Demiurgo no futuro. Esse Demiurgo é um ser de extremo poder, que pode reescrever as leis de toda a magia, e quem irá fazer isso é o Wicano. Em alguns futuros alternativos dentro dos quadrinhos, o próprio Wicano já chegou a se tornar o mago supremo da Terra. Acontece que a sua falta de experiência, também por ser muito jovem, limita muito os seus poderes. Limita tanto ao ponto de que no início das suas aparições, ele acreditava que podia apenas manipular a eletricidade. Só que na real, ele é capaz de alterar a realidade e controlar todos os elementos da natureza e também muito mais. Só que ele parece ter um bloqueio, cara, que não consegue controlar os seus poderes com 100%. Os seus poderes vão aumentando cada vez mais, ao ponto de entidades cósmicas temerem o aumento dos seus poderes e roubar os seus postos. Próximo personagem temos o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ele esqueceu que tem poder cósmico quase limitado. O Motoqueiro Fantasma Cósmico é um dos personagens mais divertidos já criados pela Marvel. A sua identidade é Frank Castle. Pois é, cara, ele é o Justiceiro. Ele fez um pacto com o Mephisto para lutar contra o Thanos em um futuro alternativo, mas o Mephisto não cumpriu muito bem o acordo. Franklin retornou dos mortos anos depois da luta já ter acabado e vagou pela Terra sozinho, sem nenhuma alma para vingar, ficando gradativamente louco com o tempo. Anos depois, Galactus oferece a ele que ele vire seu arauto, para que juntos ele enfrentem um titã louco, o Thanos no caso, que estava massacrando o universo. A história é bem divertida e complexa, cara, eu já fiz até vídeo aqui no canal dessa história completa. Mas resumindo pra vocês, o Justiceiro faz um pacto com o Mephisto, pega o espírito da vingança, vira o Motoqueiro Fantasma, faz um pacto com Galactus, recebe o poder cósmico. O Galactus morre, depois o Motoqueiro Fantasma Cósmico, né, decide virar o servo do Thanos, que ele tava caçando. É muita confusão. Depois, no final, ele acaba matando o próprio Thanos, então ele é muito poderoso. Mas nos quadrinhos, durante uma batalha contra o Surfista Prateado, o Thanos ordena que o Motoqueiro Fantasma faça algo infernal. Até aquele momento, o Motoqueiro Fantasma Cósmico estava simplesmente usando as suas armas de fogo, e disse que havia esquecido que poderia simplesmente derrotar todos os seus inimigos que estavam ali presentes. Isso diz que a insanidade do Motoqueiro Fantasma Cósmico limita os seus poderes, deixando-o no nível de personagens mais fracos do que ele realmente é. Ele é muito poderoso, cara. O Motoqueiro Fantasma Cósmico tá no nível de uma entidade cósmica, mas ele não sabe disso, ele esquece desses poderes, mano. É bizarro. E ó, tem mais ainda, um mais louco que o outro, só que se você chegou até aqui, dá um apoio, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal também se você tá gostando do vídeo, beleza? Bora continuar. Outros personagens que não possuem o controle dos seus poderes cósmicos são os usuários da Marca Estelar, o Stigma. A Marca Estelar é um poder cósmico que concede ao seu usuário, ao seu portador, um poder quase limitado, né? Apenas a imaginação do usuário. Esse poder chegou na Terra cerca de 60 milhões de anos atrás, durante o período dos próprios dinossauros, caindo justamente em um Tiranossauro Rex. Depois do Tiranossauro, o seu próximo portador seria um humano pré-histórico, que inclusive atuou ao lado dos Vingadores pré-históricos. Eu também tenho um vídeo completo, cara, da história desse humano, que era chamado de Hulk pré-histórico. Vou deixar no card aqui em cima. A Marca Estelar é tão poderosa que deixa o seu usuário praticamente insano. O Tiranossauro Rex, que foi o primeiro, ele não tinha muita consciência para de fato usar a Marca Estelar. Já o humano que o sucedeu virou uma besta sem racionalidade nenhuma, cara, muito parecido com o próprio Hulk. Na era moderna, temos a chance de ver outros dois usuários humanos, um adulto e uma bebê. Ambos não tinham quase nenhum controle da marca e foi necessário de ajuda externa para que assumissem o controle desses poderes. Esses usuários, eles se tornam muito poderosos, mas nunca conseguem usar o poder máximo, né, da Marca Estelar. Eu tenho um vídeo que explica muito bem isso, que também se fala dos usuários, né, da Marca Estelar e do que de fato é essa marca. Também vou deixar no card aqui em cima para vocês. Próximo nós temos os usuários da Força Fênix. Como dá pra ver, né, todas as forças cósmicas que servem para proteger o universo
não gostam muito de ser controladas pelos seus hospedeiros. E a Força Fênix deve ser a entidade mais famosa em relação ao domínio e posse de um hospedeiro. O caso mais famoso e um verdadeiro clássico, né, dentro dos quadrinhos da Marvel, foi quando a Jean Grey desperta dentro de si o poder da Fênix e simplesmente devora uma estrela, né, um sol. Essa ação teve como consequência a morte de bilhões de seres que habitavam em planetas ao redor desse sol. Quando os X-Men tiveram a Fênix dividida em 5 partes nos quadrinhos, cada uma dessas partes começou a enlouquecer, ao ponto de destruírem países inteiros e matarem os seus próprios aliados. É muito raro personagens, né, conseguirem controlar certinho esses poderes da Fênix, né? Alguns personagens conseguem, e quando esses personagens conseguem controlar a Fênix, eles ativam a Fênix Branca e se tornam um dos seres mais poderosos do multiverso, tendo sim controle praticamente total desse poder cósmico. Indo agora pro próximo personagem da lista, temos o Immortal Hulk. O Immortal Hulk foi uma das sagas mais recentes dos quadrinhos e que fez muito sucesso, tá fazendo ainda, né? Inclusive foi desenhada por um brasileiro, o Joey Bennett. Mas o motivo, né, do Immortal Hulk, dessa versão do Hulk, estar aqui nessa lista é a aparição de uma entidade cósmica, o Deon Belo-Al, que é tipo a contraparte do Deon Aboval, o Deus Supremo da Marvel, só que aqui é o Demônio Supremo da Marvel. Descobrimos que essa entidade manipulava os eventos de todos os personagens ligados à radiação gama e também tomou posse de vez do corpo do Hulk. O Hulk em si nunca teve o controle dos seus poderes graças às suas múltiplas personalidades, mas a aparição dessa personalidade, o Immortal Hulk, gerada pela entidade cósmica Deon Belo-Al, acabou mudando tudo. Em primeiro lugar, o Deon Belo-Al tomava completamente o corpo do Bruce a partir do momento em que a noite caía. Uma clara referência, né, ao início dos quadrinhos do próprio Hulk, em que ele só se transformava durante a noite. E essa nova personalidade era completamente maligna e estava disposta a acabar com toda a realidade, chegando até mesmo a pegar o poder cósmico do Galactus em um futuro alternativo. Numa lista como essa, não podemos esquecer, obviamente, também do Legião, o filho do Professor Xavier e o mutante, assim, que atualmente, né, eu acho que é o mais poderoso de todos. Como eu disse, o Legião atualmente é o mutante mais poderoso em atividade. Os seus poderes são a criação de novos poderes, né? Ele cria o poder que ele quiser, mas não qualquer tipo de poder. Ele pode simplesmente manipular a realidade e apagar qualquer ser da existência. E esse é apenas um dos seus vários poderes. O problema começa a partir do momento em que cada poder que o Legião possui cria uma nova personalidade para utilizar esse poder. E nem todas as personalidades são bonzinhas. Dentro dele possuem personalidades que querem destruir o mundo, outras que querem simplesmente causar o caos, ou até mesmo personalidades que agem de forma infantil. E todas essas personalidades dentro do Legião, né, lutam para ter o controle do corpo dele. Então você vira e mexe e vê ele usando o poder de gelo, depois ele tá usando o poder de alterar a realidade, porque são várias personalidades assumindo ali. Até mesmo o próprio Professor Xavier tem medo do seu filho e o evita a fim de não causar problemas para toda a realidade. O Legião, cara, ele não controla nem um pouco os seus poderes, nem mesmo as suas personalidades, né? Ele tem sérios problemas mentais. Mas se ele tivesse controle, aí meu irmão sai da frente, ele bateria até mesmo no Franklin Richards. Mas é isso, se curtiu o vídeo, gosta de entidades cósmicas, assiste esses 2 vídeos que tá bem da hora.